Nos últimos dias tem ganhado muita repercussão toda a questão envolvendo a margem equatorial, a possibilidade, inclusive, da Petrobras estudar este local como um futuro pré-sal brasileiro. Há um grande embate entre hoje a companhia e também o IBAMA, que negou essa licença. Para a gente entender muito mais todo este cenário, a gente recebe hoje no nosso Strike Pedro Rodrigues, que é sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, Paula. Obrigada. Pedro, em primeiro lugar, a gente tem ouvido muito a necessidade de Petrobras estudar esta região. Tem um grande embate entre ambientalistas e desenvolvimentistas, vamos dizer assim. Mas a pergunta, em primeiro lugar, que eu quero fazer: o Brasil corre risco de ter um desabastecimento de petróleo caso realmente não venha a ter esta licença? Olha, o Brasil acho que não corre o risco de ter um desabastecimento, né? Essa licença, se ela não sair, o que acontece é que o país, no futuro, pode ter a sua produção de petróleo reduzida. Os campos de petróleo são iguais seres vivos. Eles nascem, eles têm uma fase de maturação e eles morrem. Então, quando esses campos vão perdendo barris, vão sendo explorados e produzidos, o Brasil, se não tiver essa nova margem, quer dizer, essa nova fronteira para explorar o petróleo, você vai ter um declínio da produção brasileira, o que é ruim do ponto de vista de recebimento de impostos, royalties e por aí vai. Então, você não descobrir novas áreas, você não descobrir novas fronteiras exploratórias, o país acaba tendo no futuro, perdendo a capacidade de produção de petróleo nacional. Esse local, ele é visto, muitos especialistas dizem que seria como se fosse um novo pré-sal, que essa reserva, como você falou, teria um prazo até uns 10 anos para a gente encontrar uma outra possibilidade. Queria entender, na sua visão, qual que é a real capacidade, por exemplo, deste pré-sal brasileiro. A gente tem realmente esta margem de 10, 15 anos para diminuir essa reserva? Isso depende muito, Paula, de como a Petrobras e outras empresas vão explorar e fazer a tal da taxa de recuperação dos campos, Um campo de petróleo ele vai aumentando a sua produção, o campo vai ficando mais maduro, as empresas vão conseguindo acelerar ou diminuir a produção de petróleo. Então depende muito do preço, depende muito do cenário internacional, quer dizer, depende muito da característica de cada campo. Agora, a margem equatorial, o que acontece? Lá, segundo a Petrobras, você tem uma reserva estimada algo em torno de 30 bilhões de barris de petróleo. Para a gente ter um nível de comparação, o campo de Búzios, que é um campo do pré-sal muito grande, que tem uma produção alta, tem mais ou menos 28 bilhões de barris. Então, realmente, a margem equatorial tem uma estimativa de ter ali uma reserva muito grande. Sem falar nisso, que do lado da margem equatorial, na Guiana, Suriname e Guiana Francesa, a ExxonMobil já descobriu reservas lá de algo em torno de 15 bilhões de barris de petróleo, o que está possibilitando a Guiana e esses países saírem de uma situação de miséria que existia. Então, tudo indica que essa tal margem equatorial, essa nova fronteira, vai ser muito produtiva. Agora, é óbvio se a Petrobras conseguir explorar e produzir petróleo ali naqueles campos. Você tocou aí nesse assunto, sobre mais próximo ali da Guiana, que tem tido sucesso, inclusive, com essas outras empresas. Muitos defendem realmente a importância de estudar este local, porque já tem um exemplo de sucesso, vamos dizer assim, por essas outras empresas. Porém, do lado ambientalista, há uma grande preocupação em termos de um acidente. Aí, pelo menos é isso que o IBAMA tem pedido para a Petrobras, esta segurança. A gente sabe que ainda existe uma distância. Essa margem equatorial, ela tem, acho que mais de 2.000 quilômetros ali na costa, mas estaria ali nesta região, nessas bacias divididas mais próximas também dessa região onde tem sucesso por lá. Queria entender, na sua visão, se você acredita, qual a diferença, se realmente existir um risco, como tem outras empresas também que já exploram mais próximo, claro, está um pouco mais distante da nossa fronteira aqui, mas ainda assim é um problema. Por que então a Petrobras traz esse risco e essas outras empresas não, no caso? Olha, Paulo, a indústria do petróleo, ela evoluiu muito do ponto de vista de tecnologia, principalmente na prevenção de acidentes. Então, se você pega, por exemplo, o evento que aconteceu no Golfo do México, aquela plataforma que estourou, aquilo foi... As empresas hoje estão muito preocupadas, porque naquele momento mesmo a empresa de petróleo, ela quase foi à falência, em razão desse acidente. Então, para as empresas não é interessante, óbvio. Então, se você pegar o número de vazamento de óleo que existiu no Brasil, é muito pequeno. Tá? O maior que a gente teve nos últimos 10 anos
foi em 2019, né, reportado na ANP, documentos oficiais, que vazou 2.600 barris, ou seja, é muito pouco comparado à produção brasileira, que é de mais de 3 milhões de barris por dia. Então as empresas têm essa preocupação. Lógico que existe, né, a responsabilidade ambiental deve ser olhada, mas parece, na minha opinião, que o IBAMA está exagerando um pouco, né, não permitindo a Petrobras a explorar a tal margem equatorial. E essa história já vem lá de trás, né? Esses campos foram leiloados em 2013, ou seja, a gente está há 10 anos numa disputa ambiental, né? Outras empresas tinham também comprado junto com a Petrobras em consórcio, a Total francesa e a BP, e essas empresas abandonaram o investimento, porque o IBAMA, quer dizer, ficou 10 anos para tentar dar essa licença e negociar essa licença que agora foi negada. Então não me parece razoável, né, você ter uma licença de qualquer coisa que precise de licença ambiental, 10 anos depois você ainda está discutindo isso. Isso é ruim, na minha opinião, para o Brasil, é ruim para todos os setores, quando a gente está falando da margem equatorial, desse caso, da Petrobras especificamente. Então, acho que a gente, nesse caso, acho que o IBAMA está aí sendo um pouco radical, mas a disputa continua. A gente está vendo agora, o Congresso está entrando, a própria Petrobras já falou que vai reanalisar, junto com o IBAMA, as compensações e por aí vai. Então, acho que esse xadrez ainda vai ter um desenrolar, talvez não diferente do que a gente está vendo hoje. Pedro, você falou em dados de incidentes, até peguei aqui, por sinal, a ANP constatou 62 incidentes em atividades de petróleo e gás em alto mar em 2022, 217 metros cúbicos, seria equivalente aí a aproximadamente 1.000 barris de petróleo. Como você trouxe, a gente tem 3 milhões de barris no dia, isso 1.000 em um ano. É um número, bem, vamos dizer assim, baixo. Seria praticamente irrisório. Você falou em tecnologia, como que funciona um sistema de contenção em caso de vazamento? As plataformas, assim como os FPSOs, os navios, tem uma série de riscos, uma série de normas de compensação, de mitigação desses riscos para que não tenha esse vazamento. Como eu coloquei, para a empresa de petróleo, ter o vazamento é muito ruim. Esse exemplo do Golfo do México, a empresa quase quebrou. Então, as empresas também têm essa preocupação. Então, óbvio, tem uma série de normas, uma série de regras a serem seguidas, como eu coloquei, a tecnologia evoluiu muito. Hoje, produzir petróleo em alto mar, e a Petrobras é líder mundial desse tipo de exploração, em água profunda e ultraprofunda, não tem mais nada a ver com aquela imagem do James Dean lá furando um poço na Pensilvânia. Hoje não é mais assim, obviamente. Eu acho que por isso que essas compensações ambientais e a própria discussão com o IBAMA, ela tem que ser levada em consideração também com a responsabilidade das empresas, e como você está falando, quer dizer, os incidentes são muito pequenos. Então, acho que isso deve ser levado também em consideração nesse caso. Bom, Pedro, ainda falando em Petrobras, a gente teve neste governo algumas alterações, acho que começando pela política de preços, que ainda não está muito claro em relação à regra da comparação sem a dolarização, sem essa paridade de preço, quais serão os critérios para esse valor do barril do petróleo. A gente teve recentemente a reoneração do ICMS de uma forma unificada. Primeiro eu queria entender, na sua visão, como que você vê esse modelo de alíquota unificada de ICMS e também se você traz alguma visão em relação ao esclarecimento dessa nova política de preços da Petrobras. Olha, Paulo, eu acho que a questão do ICMS foi muito benéfico, tanto para o setor como para a sociedade, você ter um ICMS unificado em um valor ad rem, quer dizer, um valor por litro e não mais um percentual. Por quê? Agora você tem mais previsibilidade tanto da arrecadação dos estados quanto do próprio consumidor. Vamos lembrar que antes cada estado tinha um percentual que era calculado em cima de um preço médio do combustível naquele estado. Ou seja, se o preço do petróleo subia ou o câmbio se valorizasse, o consumidor, o Estado arrecadava mais e vice-versa. Ou seja, você não tinha previsibilidade. O consumidor também acabava pagando mais em número absoluto. Então agora, isso de certa maneira não vai mais acontecer. Outra coisa que era um problema no setor, o ICMS é uma tributação muito complexa. Então existia no setor uma grande sonegação. O Brasil perde algo em torno de 15 a 20 bilhões de reais por ano com a sonegação nos combustíveis. Então, um ICMS único, um valor único para todo o Brasil, também vai melhorar a sonegação nesse sentido. Então, para mim, foi benéfico a mudança. O consumidor ele acabou sentindo um pouquinho, 16 centavos na média, Brasil, o aumento do preço do dia 31 para o dia 1º. Por quê? Porque essa janela de modificação aconteceu exatamente no momento que o barril estava mais baixo
e os preços médios estavam mais baixos. Então, em 23 estados, mais o Distrito Federal, o consumidor acabou pagando mais, porque em 22 deu mais do que o percentual que era aplicado. Mas isso é uma coisa conjuntural, né? Se tivesse em outro momento, talvez o consumidor pagaria menos. Então, o fato é que vai melhorar e trazer essa previsibilidade. Em relação à política de preço, eu acho que a política de preço da Petrobras agora, ela ficou menos transparente e menos previsível. A companhia não vai mais levar só em consideração a famosa PPI, que é aquela paridade de importação, e vai levar em consideração outras variáveis difíceis de serem calculadas e difíceis da gente saber. O combustível concorrente, o custo da própria Petrobras. Ou seja, na minha opinião, perdeu essa transparência, o que pode nos levar a pensar, né, que a Petrobras vai, de alguma forma, controlar o preço dos combustíveis novamente. E aí a gente viveu esse momento lá em 2014, 2015. O próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, já falou que isso não vai acontecer, né? Mas quando se tira transparência e previsibilidade dessa precificação, a gente sempre tem aqui aquele fantasma do controle de preços que sempre ronda, né, a nossa sociedade, e quando a gente fala da Petrobras isso sempre acontece. Então acho que agora o ICMS, a volta do PIS da COFINS e esse preço do petróleo que pode vir a subir, eu acho que vai ser a prova de fogo para essa nova política de preço. Inclusive, você falou que o presidente Jean Paul Prats falou que isso não iria acontecer, mas ele também, no início, falou que não iria acontecer a mudança na política de preço para a retirada do PPI, e acabou acontecendo. E, recentemente, ele também disse que a Petrobras poderia absorver, na verdade, este custo adicional, sem nenhum, né, esclarecimento se seria um subsídio ou não, como isso aconteceria. Na hora que eu te fiz a pergunta sobre a política de paridade, né, em relação a essa mudança, foi até porque você destacou, não deu talvez para sentir muito, foi esses 16 centavos, se fosse em outra época a gente sentiria. Hoje a gente está com uma faixa de um barril de petróleo até mais baixo do que a gente teve há meses atrás, por diversos outros fatores que acho que a gente pode aprofundar mais depois. Mas como que ficaria a situação hoje, né, do nosso petróleo, da gasolina, por exemplo, do valor da gasolina, quando o barril estiver muito mais alto? Como que a Petrobras vai conseguir fazer essa equação? Essa conta fecha como? Exatamente, essa é a grande pergunta, né? Como que a Petrobras vai conseguir fazer essa equação, lembrando que o Brasil é importador de derivados de petróleo. Ou seja, o próprio presidente falou que a gente não importa gasolina, importa sim. Historicamente, a gente importa de 5% a 15% ao ano. Ano passado foi 13%, isso só de gasolina. Se a gente entrar no diesel, esse número vai para quase 30%. Então, assim, a gente precisa desse combustível. Quando a Petrobras tira essa transparência e previsibilidade, Paulo, o que acontece? Os importadores privados, né, são praticamente aniquilados do mercado. Porque, na verdade, as distribuidoras agora vão querer comprar sempre a gasolina da Petrobras, que está mais barata, né? O acionista da Petrobras, por outro lado, também pode perder dinheiro. Na verdade, ele deixa de ganhar. Porque se a Petrobras vai vender uma gasolina mais barata, ou um diesel mais barato aqui, podendo vender mais caro lá fora, significa que o acionista está deixando o dinheiro na mesa. Como né, a SEC, a própria CVM vão se comportar com isso. Sem falar, né, desse prejuízo que a Petrobras pode tomar se ela for obrigada a ser única importadora, que foi o que aconteceu em 2014 e 2015, que levou um rombo de 40 bilhões de dólares, só essa brincadeira de defasagem de preço. Eu acho que, no final, o governo ele tem que entender que a Petrobras é uma sociedade de economia mista, ela não é uma empresa estatal, né? Então, se o governo quiser fazer qualquer tipo de política, subsídio, o que quiser com relação aos combustíveis, deve ser feito com o dinheiro do Tesouro Nacional e não com o dinheiro do acionista da empresa e com o dinheiro da Petrobras. Então, essa mistura a gente precisa tirar um pouco da nossa cabeça, porque senão a gente vai, no final, acabar voltando àquele problema de 2014, 2015, que o balanço da empresa acabou sofrendo e a política pública foi feita com o balanço da companhia. Pedro, eu falei em relação à mudança do valor do barril, até porque recentemente a gente teve a decisão da OPEP em manter a produção, porém, né, vamos dizer assim, em contrapartida, a Arábia, que é a maior produtora, a Arábia Saudita, a maior produtora, decidiu fazer um corte de 1 milhão de barris ali no dia, né? E eu queria entender, na sua visão, como que funcionaria, né? A gente tem a OPEP+, a Arábia faz parte da OPEP+, é um cartel, e um deles decide tomar uma decisão diferente dos demais. Isso pode causar até algum mal-estar dentro do próprio cartel ou não? Eu acho que sim, né? O cartel, ele sempre, economicamente, né? Um cartel, ele sempre tem um incentivo a alguém furar aquele cartel. O que acontece na OPEP, Paulo, é que você tem
2, 3 países que são grandes produtores em comparação aos outros. São, na verdade, os que mandam, né? Que é a Arábia Saudita e a Rússia. Então, esses países que são os maiores produtores, então eles acabam tendo uma influência muito grande na própria OPEP. E aí a Arábia Saudita com destaque. Eu acho que já ficou claro, né, para mim que a OPEP ela não quer um preço de barril abaixo dos $80. Então toda vez que você tem uma confusão macroeconômica, a China não cresce, demanda por petróleo cai, ou seja, você tem um desarranjo da economia que o preço começa a cair, a OPEP vem e começa a cortar para tentar levar esse preço para 80 e poucos dólares, que é, né, os países como a Rússia e a própria Arábia Saudita têm a sua receita nacional praticamente inteira com o petróleo. Então, a conta que eles fazem é quanto o preço do barril tem que estar legal, favorável para mim, para eu realizar aqui meus investimentos, fazer minhas políticas públicas, por aí vai. Então, eu acho que a gente vai ver esse ano, talvez, até petróleo a mais de 100 ou 100 no segundo semestre. Eu acho que isso pode acontecer, tem muito analista falando. Agora, o preço acima dos 80, eu acho que isso vai realmente se estabelecer. E se tiver qualquer problema, demanda cair, por aí vai, a Arábia Saudita e a Rússia vão cortar a produção novamente. Essa decisão especificamente beneficia mais Rússia, de repente, essa da Arábia Saudita em ter só ela feito esse corte? Na verdade, beneficia a todos, né? Beneficia a todos que são grandes produtores de petróleo. É que a Rússia tem um teto, né? Colocado por conta da sanção, né? Isso, a Rússia tem um teto, mas a Ásia não está muito preocupada com esse teto da Rússia, né? Então a Rússia não está vendendo tanto petróleo com o teto e está vendendo petróleo para a Índia, para a China, para outros países que querem comprar, para o Japão. E eu acho que, na verdade, assim, preço de petróleo alto é sempre bom para país que tem produção de petróleo, né? Ou para empresas que produzem petróleo. Eu estava falando para você que antes que a Petrobras talvez seja a única exceção com essa confusão do combustível, quando o preço do petróleo sobe, apesar dela ser produtora e melhorar, né, seu faturamento, também tem a faca, né, do preço dos combustíveis que sobe e acaba sobrando no final para a Petrobras pagar essa conta. Pelo fato de ter o governo como maior acionista. Aí ela vai olhar o lado, né, mais exatamente, do outro lado ali, né, do impacto disso. Pedro, falando muito, né, sobre... falei de Rússia até porque a gente vive, acho que a guerra em si trouxe uma visão que o mundo ainda é muito dependente do combustível fóssil. A gente sempre fala, sempre batemos muito na tecla, né, sobre fazer uma transição energética. Eu acho que a pergunta é sobre a velocidade dessa transição. Na sua visão, quanto tempo talvez a gente vá levar? A gente estava falando no começo da nossa conversa sobre a possibilidade de um novo pré-sal. Quanto tempo a gente vai ter que, né, conviver sem essa transição, dependendo ainda do petróleo, dessa necessidade da extração do petróleo, na sua visão? Paulo, eu gosto muito de uma frase de um sheik saudita, que foi primeiro-ministro da Arábia Saudita de petróleo, que ele falava que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Vão ser novas tecnologias que vão surgir e o mundo vai consumir menos petróleo. Eu sou da tese de que o petróleo vai continuar sendo uma fonte primária de energia importante, como aconteceu nas outras transições energéticas, quando você teve da madeira em 1750 para o carvão mineral, as pessoas continuaram usando madeira. Em 1850, do carvão mineral para o petróleo, as pessoas continuaram usando carvão mineral. Então, acho que nessa transição o petróleo vai continuar tendo seu papel, talvez reduzido, mas ele vai continuar tendo esse papel. E essa aceleração da transição do passado, foi o que colocou mais poder ainda na mão da OPEP. Quando você teve a transição e as empresas deixando de investir em novas áreas, partindo para um investimento em energia renovável, sem descobrir novos campos de petróleo e reservas, esses países OPEP+, ganharam poder, e tem hoje essa condição de controlar, de ser price maker, do mercado global. Eu acho que com a pandemia e depois agora com a guerra, eu acho que essas empresas mudaram um pouco. Eu acho que essa velocidade que você vinha da transição, ela foi, de certa maneira, eu acho que um pouco arrefecida, principalmente em razão do papel do gás natural, da energia nuclear e por aí vai. Então, eu acho que a gente vai ver ainda, talvez, uma desaceleração dessa transição. E eu acho que o petróleo, com essa desaceleração, o mundo viu, como você colocou, que a gente ainda depende muito desse combustível fóssil. E lembrando que essa transição é uma visão muito ocidentalizada. Se a gente pegar a China, o Japão, a Rússia, a Índia, a própria África, esses países têm outras necessidades e talvez não estejam assim tão preocupados, com transição energética. Eles querem talvez energia mais barata e isso aí o combustível fóssil vai trazer.
Maravilha, Pedro, eu vou para um rápido intervalo, mas quero continuar aqui nesse papo. A gente vai continuar falando mais, inclusive, sobre petróleo, sobre essa transição energética. Continue aqui com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta aqui no Strike, falando mais sobre petróleo, toda essa discussão, né, em torno de petróleo. A gente recebe hoje o Pedro Rodrigues, está aqui comigo. No primeiro bloco a gente falou bastante, né, Pedro, sobre toda essa questão de margem equatorial, falamos bastante sobre Petrobras. Eu queria agora trazer uma outra questão. Recentemente o Brasil recebeu Nicolás Maduro e gerou-se uma grande polêmica, inclusive até por conta dessa reaproximação com a Venezuela, apesar de muitos defenderem que é importante, né, ter todas essas relações comerciais com países, mesmo que tenham ideologias diferentes ou não. E a grande questão, né, foi ali que a Venezuela ainda tem uma dívida com o Brasil e que pudesse até pagar com o próprio petróleo ou com gás. A gente tem, como você falou, em torno de um déficit unindo todos os combustíveis ali de 20%. Seria viável para o Brasil realmente receber essa dívida do pagamento da Venezuela através de petróleo e gás? Olha, Paulo, eu acho que a Venezuela tem um histórico, né, de calote muito grande, né? Esse modelo já foi tentado no passado. Você vai lembrar que a refinaria de Abreu e Lima, né, que foi construída, que não foi construída, na verdade, era uma sociedade da Petrobras com o governo venezuelano, né, para refinar petróleo venezuelano, que tem uma característica muito, muito peculiar. O petróleo venezuelano ele é muito pesado, né, então não é um petróleo leve, né, que a gente chama, ou seja, ele tem produtos derivados ali mais pesados que não são tão bons hoje em dia, como asfalto e outras coisas. Então, quando a Petrobras fez esse investimento, a Venezuela não compareceu, né, com a sua cota à parte e a Petrobras ficou com aquele elefante branco e o Brasil também. Então, eu acho que o Roraima, né, você tinha uma linha de transmissão que trazia energia da Venezuela, essa linha foi totalmente deteriorada. A Venezuela perdeu capacidade de investimento em qualquer coisa que faz. Então, eu acho que quando a gente olha, né, principalmente para esses países mais complicados, eu acho que um pouco de pé atrás, dado principalmente esse histórico de calote que tem o governo venezuelano. E agora, pagar a gente em petróleo como? Onde a gente vai refinar esse petróleo? Então, eu ia perguntar isso. Teria que fazer alguma infraestrutura lá. A gente teria que gastar, na verdade, exatamente. A Venezuela hoje também perdeu sua capacidade de investimento total. Quer dizer, a Venezuela já produziu petróleo 3 milhões e pouco de barris por dia. Hoje produz nem 500. Não tem capacidade, não tem empresas investindo, dizem que está até retomando, mas o fato é que a Venezuela ainda é um país muito difícil. Então, se pagar o Brasil em petróleo, a gente tem que fazer o que com esse petróleo? Vai refinar onde? Na refinaria de Abreu e Lima, que não está pronta? Vai comprar gasolina direto da Venezuela? Óbvio, Paula, qualquer acesso que o Brasil tenha a combustível, energia mais barato, a gente deve analisar. Mas, o que eu falei, sempre com esse pé atrás, porque a Venezuela não tem um histórico de bom pagador. Pedro, falando agora um pouquinho de energia, até porque, né, entre todas as mudanças que a própria Petrobras chegou a anunciar neste governo, uma delas foi falar em fazer investimento em energia eólica. Foi offshore, né? Offshore, se eu não estiver enganada, isso. E aí, eu queria entrar um pouco nesse desafio, vamos dizer assim, que o próprio Ministério de Minas e Energia tem pela frente, para falar um pouco também sobre as concessões das distribuidoras elétricas. A gente tem visto, acho que só vou citar aqui um exemplo, né, que acho que está no momento ali de muitos contratos terminando, há muitas dúvidas sobre os critérios que vão ser usados sobre essa renovação. O próprio ministro Alexandre Silveira chegou a dizer que as distribuidoras são o patinho feio deste setor elétrico. Queria entender um pouquinho da sua visão, como que você enxerga exatamente o futuro dessas distribuidoras, principalmente com o crescimento do mercado livre dessas energias. Eu acho, Paulo, que o governo, como você colocou, né, ele vai ter que estudar, vai ter que criar um modelo para a renovação dessas concessões. Eu destacaria aqui 3 concessões que eu acho que o governo deveria olhar com um pouco mais de cuidado. É a Light, no Rio de Janeiro, né, a Amazonas Energia, no estado do Amazonas, e a Enel, do Rio de Janeiro. Essas 3 concessões ela têm características muito peculiares, né, de perda, roubo de energia. Né? Você pega a Light, por exemplo, 60% é perda técnica e não técnica, que é um número absurdo. O Rio de Janeiro paga, o carioca paga a conta de luz mais cara do Brasil. Né? Então, esse modelo regulatório que a Light tem se provou que não dá certo. Tá? Então, acho que o governo, quando olhar essas concessões, né, a Amazonas a renovação não vai acontecer muito mais para frente. A Light talvez seja essa que vai acontecer logo, né? Então, acho que o governo deveria olhar isso, criando um modelo regulatório diferente
e sendo mais criativo e olhando essas concessões, essas distribuidoras em si, né, como um ativo, né, uma concessão mais delicada de se tratar. A distribuidora acaba sendo um patinho feio, como você colocou. Quer dizer, hoje você tem o mercado livre de energia que está crescendo, né, você tem a geração distribuída, que tirou muito mercado, né, da distribuidora, né, e esse mercado continua pujante. Você teve a lei 14.300, que regulou, de certa maneira, um pouco a geração distribuída. Eu brinco que isso é uma transferência de renda, quase que um Robin Hood às avessas, né? Porque quem não tem dinheiro para colocar uma placa solar acabava tendo que pagar a conta minha ou sua de quem tivesse placa solar na sua casa. Então, acho que isso a lei conseguiu corrigir. Agora, a distribuidora vai ter que, de certa forma, como você colocou, repensar como vai ser o seu papel dentro desse sistema elétrico. Senão, no final do dia, vai sobrar só 3, 4 pessoas para pagar a conta de luz e a distribuidora não pode passar por isso. Então, acho que é um desafio grande que o setor vai ter, sem sombra de dúvida. Falta vontade política para isso? Para reestruturar ou regulamentação aí por parte da Enel para mudar toda essa regulamentação? Eu acho que falta talvez vontade política. Eu acho que foi um problema que o governo, né, sempre foi tratando como quase que jogando uma poeirinha para debaixo do tapete, só que esse tapete acabou transbordando. Então agora eu acho que está num momento... A sujeira apareceu. Então acho que a gente está no momento de deadline, assim, vai ter que resolver, ou é o pior dos mundos, né? Você fazer uma intervenção na concessão, como é que o carioca vai ficar sem luz, né? Então acho que é uma situação delicada e é um desafio que o ministro vai ter e o governo Lula vão ter. Qual seria, de repente, um modelo ideal? Eu li que nos Estados Unidos, na Califórnia, acho que especificamente discute já até a questão de um parâmetro colocando a renda do consumidor. Tem outros estados que discutem lá nos Estados Unidos ser diferente por estados e cidades, como a gente tem o IPTU aqui no caso. Na sua visão, qual que seria um modelo ideal? Eu acho que tem vários modelos que eu acho que podem funcionar. Desde você ter a Light, por exemplo, o governo fazendo concessões menores, deixando a Light com a parte maior. Você pode também subsidiar de alguma forma essa perda que a Light tem. Eu acho que o ponto modelos existem vários, é o que você colocou. Acho que tem que ter um pouco de vontade política e o governo tem que entender que a Light e essas outras duas concessões são concessões diferentes. Né? E qual é o limite disso? É o que você falou, o limite é a gente ficar sem luz no Rio de Janeiro, que eu acho que não vai chegar. Então, acho que essa vontade política tem que ser... Isso está na mesa agora. Eu acho que é um desafio grande, como eu coloquei. Quando eu falei da questão da Petrobras em anunciar, depois acho que não vi nenhuma outra notícia em relação a essa questão da implementação ou de se criar, porque precisaria de um capex muito alto, enfim, em fazer essa eólica offshore. Mas eu queria entender um pouquinho da sua visão, se você acredita, né, que seria necessário realmente para a Petrobras ter esse foco, principalmente em energia agora, já que a gente também estava discutindo um momento aqui de uma preocupação, inclusive, com esse tempo dos nossos reservatórios, do pré-sal, poder estar se esgotando. É hora também da Petrobras olhar para essa possibilidade ou não? Olha, Paulo, eu acho que a Petrobras, como uma empresa de energia, acho que ela deve olhar, assim como outras empresas, né? Eu acho que a transição energética, como a gente colocou antes, ela pode ser desacelerada, mas ela é uma realidade. Eu acho que as energias renováveis são uma realidade. Então, a Petrobras, como uma empresa de energia, deve olhar, né, para outros setores, né, outras fontes e conseguir tentar fazer esses investimentos. O que eu acho perigoso sempre é que ela deve olhar para essas outras energias, né, para as outras formas de gerar energia, mas deve olhar com um olhar econômico, né, e não com o olhar político. Né? Então, às vezes, não, são 14 gigas de eólico offshore. Será que o Brasil realmente precisa dessa energia? Né, eólico offshore hoje é a energia mais cara do mundo, é mais cara do que nuclear. Né? Por quê? O fator de capacidade, custa muito, o capex é muito alto. Então, será que a gente precisa dessa energia? Todo o Brasil é um país continental. A gente ainda tem muita terra que poderia ser usada para eólico onshore, que custa 1/5 do preço. Né? E essa energia mais cara, o que a gente vai fazer com ela? Vai botar no grid e vender para as pessoas? Né? Vai fazer hidrogênio verde? Então, acho que essa discussão ela precisa ser amadurecida. Eu não vejo, como eu coloquei, nenhum problema a Petrobras fazer esses investimentos, mas desde que, né, o custo o custo seja econômico, o retorno seja econômico e não seja um retorno somente político.
Pedro, a gente falando bastante sobre este assunto, né? Você falou aí do hidrogênio verde, acho que seria até interessante para a gente explicar para quem está aqui nos ouvindo o que seria exatamente, né, esse tipo de transição energética, dessa energia limpa que se tanto fala, né, em relação, principalmente, você falou agora do hidrogênio verde, me veio essa questão na cabeça, para a gente falar um pouquinho mais como que funcionaria essa substituição desse tipo de energia que a gente gera hoje com essa do futuro, né, da energia limpa. A transição energética, Paula, das energias renováveis, ela tem um problema, né, que a gente chama que as energias renováveis elas são indisciplinadas. Por quê? Porque quando não faz sol, a gente não gera energia. Quando não venta, não gera energia. Então, o problema da intermitência é um problema que as fontes renováveis enfrentam e vão ter que enfrentar. Nesse ponto de vista, uma solução é bateria. As baterias melhoraram muito e as baterias hoje fazem um pouco desse papel. Quer dizer, você vai continuar tomando banho quente quando não tiver sol, se você tivesse uma bateria na sua casa. Mas ainda custa muito dinheiro. As baterias ganharam eficiência, mas ainda não são dessa eficiência toda. Então, qual é a outra saída? O hidrogênio verde é uma saída que vem sendo estudada. Por quê? Você conseguiria, através de energia renovável, fazer lá a tal eletrólise da água e você ter o hidrogênio como um buffer, né, de um estoque, quase como um gás natural ou uma outra fonte dessa. Qual o problema? É que isso é muito caro, né, e esse hidrogênio também tem um problema grande de transporte. Como é que você vai fazer? Na minha visão, o que vai acontecer? Eu acho que não vai ter bala de prata. Então, eu não acho que o hidrogênio vai substituir o gás natural, não acho que as fontes renováveis vão substituir as termoelétricas ou a energia nuclear. Eu acho que vai ser um mix disso tudo. Então, acho que você vai ter, sim, hidrogênio verde misturado com gás natural, você vai ter hidrogênio verde misturado com outro, você vai ter captura de carbono, não sei, você vai ter uma gama de opções, né, que você vai conseguir, dependendo muito de cada país, né, também. Se você pegar a Alemanha, a Noruega, eles não têm o espaço territorial que tem o Brasil, não tem o sol que tem o Brasil. Então, talvez, para esses países, o hidrogênio faça mais sentido. Então, eu acho que vai ter uma questão geográfica. E essa transição vai ser paulatina. Eu não acho que, às vezes, quando a gente olha a transição, principalmente o hidrogênio ou outra fonte, a gente acha que vai ser a solução única, né? E essa solução única ela não vai acontecer, na minha opinião. Ela vai ser um mix, né, que vai vindo ao longo do tempo, até, como eu coloquei, o petróleo vai perdendo seu valor e aí eu acho que o mundo vai avançando e a tecnologia também. Você fala muito da possibilidade, né, do Brasil investir nessa questão de hidrogênio verde para a gente se tornar até um exportador de hidrogênio verde. Quais são os desafios, na sua visão, então, para chegarmos a esse ponto? Eu acho que o desafio hoje, Paulo, é tecnológico e preço. Tá. Né? Porque hoje eu acho que a tecnologia do hidrogênio ainda precisa evoluir muito para você ter um combustível a preços competitivos. E aí quem que vai querer pagar 3, 4, 5 vezes e o preço das coisas, como é que fica? Ou seja, eu acho que a tecnologia precisa evoluir, você precisa achar um preço mais competitivo, né, até com outros combustíveis. E o mundo, quer dizer, quem comprar a Europa, se for usar o hidrogênio verde brasileiro e por aí vai, você também tem que combinar com esse agente, porque hoje, quer dizer, o mercado de hidrogênio verde é muito incipiente. Então você tem muitos projetos, você tem avanços muito grandes, mas concretamente você ainda tem que caminhar bastante para o negócio evoluir, como eu acho que vai acontecer no futuro. Maravilha, Pedro. Quero agradecer, sempre muito bom recebê-lo aqui no nosso Strike. Obrigada pela sua presença. Até uma próxima. Obrigado, foi um prazer. Sempre que vocês quiserem, estou à disposição. Maravilha. Tá aí, conversamos com Pedro Rodrigues, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Papo muito interessante sobre petróleo. A gente volta na semana que vem com mais notícias aqui, né? Mais repercussão no nosso Strike. Até lá, tchau, tchau.